Os trabalhadores impediram que os coletivos do Sistema Transcol saíssem das garagens. Foram pelo menos 5 horas de manifestação. A categoria quer ser incluída nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 e afirma que pelo menos 30 profissionais perderam a batalha para a doença. Durante a tarde, os coletivos já estavam circulando normalmente na Grande Vitória. Mas no terminal de Itacibá, em Cariacica, a movimentação de passageiros era tímida. Nas plataformas, poucas pessoas esperando pelo ônibus. Eu fiquei sabendo pela boca dos outros, né? Depois, quando eu vi o ônibus passando, estava lá em Campo, quando eu vi o ônibus passando, falei, graças a Deus, o ônibus começou a rodar, graças a Deus, né? Logo cedo, muita gente acabou surpreendida pela paralisação dos rodoviários do Sistema Transcol. Foram 5 horas sem ônibus circulando. Os trabalhadores fizeram um protesto nas portas das garagens e impediram a saída dos coletivos. A vida dos trabalhadores que dependem exclusivamente, do transporte público é prejudicado diretamente. A Grande Vitória ficou 2 semanas sem transporte público por conta do aumento do número de casos de coronavírus. A paralisação desta terça-feira prejudicou muita gente, inclusive os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais de referência ao combate da Covid-19. O pessoal da saúde está no grupo prioridade merecido, que está de frente ali com o doente, está vacinado. Agora o rodoviário tem que ser vacinado também, tem que ser respeitado igual a eles. O transtorno é para todos. Infelizmente, a manifestação é um direito do trabalhador e traz transtorno para todos mesmo. Motoristas e cobradores querem ser inclusos nos grupos prioritários da vacinação contra o coronavírus. Afirmam que estão na linha de frente e correm o risco de contrair a doença. A gente não está lutando, nem é por aumento de salário, não é por jornada de trabalho, é pela vida. É o direito a ter a vacina também, porque o rodoviário está no grupo de frente aí no combate à Covid. Devido ao protesto, quem seguia para o trabalho teve que se virar para não perder o dia. Passageiros ficaram esperando nos pontos de ônibus e nas portas dos terminais. A gente fica preso, porque tem que trabalhar e não podemos trabalhar. Como que vai para o serviço? Já entrei em contato com o meu supervisor lá, estou aguardando ele me buscar aqui. Por volta das 9 horas da manhã, os coletivos começaram a sair das garagens. Apenas em uma houve um princípio de confusão. Os rodoviários queriam colocar um cartaz nos veículos, mas a empresa não queria autorizar. Você tem que ter vergonha, você está de frente trabalhador dia a dia, a maioria tudo é seu amigo aí, ó. A categoria afirma que desde o último dia 6 enviou um pedido ao governo do estado para que os trabalhadores fossem incluídos nos grupos prioritários de vacinação, mas que não teve resposta quanto ao pedido. Para nós está prejudicando muito, devido à falta dos ônibus mesmo que a gente precisa, mas também a gente tem que ver a vida do outro, Olha, a Secretaria de Mobilidade do Estado afirmou que a prioridade da vacinação é definida pelo Ministério da Saúde. Bandidos usaram uma caminhonete para roubar um cofre com R$50 mil no sul do estado. Os bandidos chegam em uma caminhonete durante a madrugada. Eles estavam armados, inclusive com arma de cano longo. Primeiro, renderam um frentista. Depois, pegaram um cabo de aço, amarraram o cofre que estava fixado no chão, ao lado de uma das bombas do posto de combustível. Foram várias tentativas até conseguirem arrancar o equipamento. O assalto aconteceu em Presidente Kennedy. Os bandidos seguiram por uma rodovia estadual arrastando o cofre. No meio do caminho, renderam 2 homens que seguiam para o trabalho e os obrigaram a colocar o cofre em cima da caminhonete. Pelo menos 3 bandidos participaram dessa ação. E as buscas já foram feitas, mas por enquanto ninguém foi preso. Você vai ver agora imagens de uma briga que aconteceu na Serra. 2 homens estão na rua, um deles no chão, quando uma mulher aparece com uma madeira e atinge um deles. O homem que é atacado derruba a mulher e bate no outro homem. A mulher tenta amparar a vítima, mas o casal acaba sendo agredido mais uma vez. Esta confusão começou após uma briga de bar e acabou em morte. Um pedreiro de 44 anos foi assassinado a facadas. A irmã da vítima, essa dona de casa de 51 anos, ainda parece não acreditar no que aconteceu. É muito triste saber que mataram o irmão da gente, ainda facada ainda, né?
Antônio Mendes Soares, um pedreiro de 44 anos, foi esfaqueado nesta madrugada, na rua Manuel Mendes, que fica no bairro Serra Dourada 1, na Serra. Ele morreu dentro de uma ambulância do SAMU. Foi pela manhã que Cleonice soube da morte do irmão. Eu estava dormindo hoje de manhã e acordei com meu filho me ligando e falando: mãe, eu tenho uma notícia para te dar, mas não é boa não. Eles acabaram de matar o seu irmão. Testemunhas contaram que a confusão teria começado em um bar que fica a cerca de 1 quilômetro daqui. Antônio bebia com uma mulher de 52 anos e também com o marido dela, quando os três iniciaram uma discussão que teria sido motivada por ciúmes. O marido desta mulher teria puxado um facão e ameaçou esfaquear Antônio. Antônio então fugiu, correu, veio parar aqui nesta rua, mas quando chegou na esquina, o marido conseguiu alcançá-lo e o golpeou por 3 vezes. Uma facada pegou no abdômen, outra no ombro e outra no pescoço. Antônio ainda conseguiu correr por cerca de 30 metros, mas acabou caindo. Vizinhos escutaram os gritos de socorro e vieram ver o que estava acontecendo. Eles chamaram o SAMU e ainda viram um momento em que o suspeito fugiu com o facão na mão. Os vizinhos ainda contaram que a mulher ficou o tempo todo ao lado do corpo da vítima, com uma garrafinha de cachaça na mão. A suspeita é de que Antônio morava com a mulher e o marido dela, mas segundo a irmã, a relação entre os três não era boa. Eu sempre dava conselho: Toninho, arruma um lugar para você morar, não fica misturado com esse pessoal não. Porque comigo eu não podia chamar, que a minha casa ali é pequenininha. Falou: não, minha irmã, eu tô trabalhando, tem dinheiro, eu vou alugar um lugar para me morar, mas nunca me fez isso. Ele tá sempre enrolado em cachaça. Eu não sei mais o que meu irmão fazia, entendeu? Policiais militares fizeram buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito deve ligar para a polícia no Disque Denúncia 181. Teve troca de tiros e perseguição na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Os policiais militares faziam um patrulhamento quando 2 criminosos atiraram na direção da viatura. Os militares revidaram, mas os bandidos conseguiram fugir. Um helicóptero do Notaer foi acionado, tentou localizar os suspeitos. Inclusive, a aeronave sobrevoou o bairro de Jaburu e também a região ali de Gurijica, Itararé e Bonfim. Mas nenhum suspeito foi identificado ou encontrado. Pouco depois, os militares trocaram tiros com outra pessoa que resistiu a uma abordagem. Esse suspeito também conseguiu fugir. A Polícia Civil divulgou hoje o balanço de várias operações que aconteceram aqui em Vitória. 10 quilos de drogas e um colete à prova de balas resistente a tiros de fuzil foram apreendidos. Um total de 10 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack, arma, um objeto que transforma uma pistola em uma arma ainda mais poderosa, conhecido como kit Rony, placas de veículos e coletes à prova de balas. Todo esse material é a apreensão de diversas operações realizadas pela Polícia Civil nos bairros São Benedito, da Penha, Bonfim. Essas operações começaram por conta do intenso roubo a farmácias nessas regiões. Fazendo um trabalho para identificar e prender criminosos que estavam cometendo crimes patrimoniais na região de Vitória, nos deparamos com essa residência, com essa grande quantidade de droga. E numa dessas, um homem de 23 anos, conhecido como contador do tráfico, acabou preso. Vai desestabilizar o tráfico, porque não só o contador foi preso, como também toda a contabilidade. Então nós vamos agora conhecer toda a circunstância do tráfico, nós vamos conhecer agora toda a sua natureza, todas as suas entranhas através dessa prisão. Junto com o contador do tráfico de drogas ali da região do Bonfim, o que chamou a atenção foi a apreensão de 2 coletes de cerâmica. Eles são muito fortes, capazes, inclusive, de suportar tiros de um fuzil calibre 5,56. É um colete específico que só grupos operacionais possuem e é um colete um valor agregado caro, que é de cerâmica, e causa estranheza de um colete desse estar numa região de intenso tráfico de drogas, né? Para a gente ver como é que esses criminosos estão se armando para estar atentando contra o Estado. As operações começaram na semana passada, quando a polícia encontrou todo o material entorpecente, além de balança de precisão e também radiocomunicadores. Uma mulher foi presa. Na mesma semana, bandidos atiraram contra o carro de um investigador. O chefe do tráfico, que atirou, foi detido. No mesmo dia, um laboratório de lança-perfume foi descoberto. A última operação foi na sexta-feira,
que acabou na prisão do contador do tráfico. Ao todo, 6 pessoas foram detidas durante as diligências. Essas 6 pessoas possuem envolvimento com o tráfico de drogas da região, mas nós não conseguimos ainda identificar a ligação deles ao ataque criminoso contra o policial civil. Então, até o momento, nós temos um preso, que foi o executor e mandante, e 2 identificados. Então, continuaremos intensificando o policiamento na região até estarmos localizando esses criminosos. Hora de atualizar os dados da pandemia aqui no estado. Aqui no painel Covid, a gente tem o total de casos no Espírito Santo. Já são 8.310 óbitos, 406.941 casos confirmados da doença. De ontem para hoje, o estado registrou 94 mortes, um número bastante alto ainda, né? Mais de 1.500 novos casos da doença. Mas nós temos também o número total de recuperados, que são 376.447 pessoas, isso em um ano de pandemia, né? Entre essas pessoas recuperadas está a Sônia, de 72 anos. Ela contou para a nossa equipe como foi ficar 20 dias no hospital. Hoje ela ainda tem algumas sequelas, mas está bem e se recupera em casa. Sônia Porto, 72 anos, psicóloga. Um exemplo de uma pessoa que venceu a Covid. Foi na noite de Natal que ela acabou contraindo o vírus. A partir daí, os sintomas foram aparecendo. Eu estava respirando, para mim era normal, mas como tinha um aparelho lá, um oxímetro na casa, ele colocava e falava, mãe, está ruim, está 84, está muito baixa. Mas eu estou bem, eu só estou fraca, é da Covid. Não, vamos para o hospital. Em seguida, a psicóloga teve que ser internada. Ficou por mais de 20 dias no hospital. Desses, pelo menos 7 entubada. Mas ela não teve medo. No hospital, viveu literalmente um dia de cada vez. Eu tinha certeza que eu não ia morrer. Porque eu não tinha noção do perigo que eu estava correndo. Eu pensava assim, eu estou viva, eu estou respirando. Então é só hoje. Durante a batalha contra a Covid, a dona Sônia ela chegou a ficar com metade do pulmão comprometido. Depois que ela se curou, ficaram as sequelas. A memória ainda está um pouco fraca. O cabelo chegou a cair e a fraqueza no corpo começou a aparecer. Eu agora já ando, porque eu andava sempre com uma perna aqui, uma perna ali, sempre assim, com medo de cair. Hoje eu já ando, normalmente as pessoas até falam, nossa, como você está bem. A voz, eu vim sem falar, só saía som. Desde que saiu do hospital, a rotina da psicóloga é intensa. Olha ela aí, se exercitando. Só que essa musculação, ela não é vaidade, não. É necessidade. É para voltar a ter firmeza, segurança ao andar. Depois da Covid, os cuidados dela redobraram. E o conselho, para todo mundo que está vendo, é mantê-los. Não está na hora de vacilar. Que as pessoas se cuidem muito. Porque a gente não sabe, eu não sei como peguei. Sempre usei máscara. Mas o que fica de mais marcante durante toda essa batalha que enfrentou é a gratidão de todo o carinho e atenção que recebeu daqueles que não medem esforços por vidas, os profissionais da saúde. A equipe de enfermagem, nossa, mãe do céu, mas parecia que me conhecia há muito tempo, me faziam carinho, e eles chegam te dando carinho, te dando amor. Nossa, eles passavam até batom em mim. Estava até sorrindo na foto, mesmo internada, né? E a gente sabe que essa dedicação dos profissionais da saúde realmente faz uma diferença enorme, né, no tratamento dos pacientes. Agora a gente fala de vacinação, é que 16 cidades aqui no estado não tem mais estoque para a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Entre os municípios estão Aracruz, Domingos Martins, Iconha, Linhares, Mimoso do Sul, São Mateus e Viana, por exemplo. A vacina nesses locais foi interrompida por falta de imunizantes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a orientação do Plano Nacional de Imunização é de que sejam usadas como primeira aplicação todas as doses enviadas nos últimos lotes ao estado. Mesmo assim, não teve dose suficiente. Mas há a previsão do Ministério da Saúde da chegada de novas doses aqui para o Espírito Santo ainda essa semana, até quinta-feira. E hoje começou a vacinação de agentes da segurança pública contra a Covid-19 em Vitória e Viana. Só na capital são mais de 1.700 pessoas. Fábio é agente da Guarda Municipal de Vitória e foi o primeiro a receber a dose. E estava com um sorriso no rosto após ser vacinado. Ansioso, esperando, mas a gente está exposto, trabalhando na rua direto, né?
Agora aguardar a segunda dose com alegria e felicidade, né? Ao todo, mais de 1.700 profissionais da segurança pública vão ser imunizados contra o coronavírus na capital. As doses serão aplicadas por agendamento para evitar aglomerações. Mesmo nos momentos de restrição, esse grupo esteve atuante nas ruas, cuidando da nossa segurança, inclusive de trabalhadores da saúde, e tivemos inclusive trabalhos conjuntos com essa equipe. Então eles são de extrema importância, estão realmente à frente da pandemia conosco. A imunização dos profissionais de segurança foi uma determinação do Ministério da Saúde, que definiu o público como prioritário para essa etapa da campanha. A decisão leva em conta que para esses trabalhadores, desde o início da pandemia, não houve quarentena. Um momento muito importante, garantir a vida e a saúde de quem cuida dos capixabas, de quem está nas ruas 24 horas por dia, protegendo as famílias capixabas. Profissionais esses que não pararam durante a pandemia, que colocaram a sua vida e a vida de suas famílias em risco e que, por isso, merecem a imunização nesse momento. É um reconhecimento da importância desses profissionais que garantem a segurança de toda a população de Vitória. Policiais militares, civis e rodoviários federais também começaram a ser imunizados em Viana. Um alívio para os trabalhadores que viram colegas perderem a batalha para a Covid-19. Nós perdemos aqui no Espírito Santo 2 colegas pela Covid. E é muito triste você ver que depois de tanto tempo, 1 ano, depois do início da pandemia declarada, você continuar sem assistência à população, de uma maneira geral, e as pessoas, os profissionais que estão trabalhando para conter, ainda estão desprotegidos. Esse processo de imunização das forças de segurança é fundamental para a Polícia Militar, para esses agentes, e naturalmente também para a comunidade que recebe a atuação, o serviço desses profissionais. E agora começa aí uma nova etapa da nossa vida aí, já imunizada, e que o restante da população também seja imunizada também, para ver se a gente consegue passar por cima disso. Olha, atenção, quem já tomou a primeira dose deve ficar atento ao calendário de vacinação contra a Covid. Na Serra, 10.023 pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose e ainda não fizeram agendamento. Em Cariacica, são 351 pessoas. Lembrando que quem tomou a Coronavac, a segunda dose é aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira dose. E quem recebeu a AstraZeneca, o período recomendado para a segunda dose é de 3 meses. A vacina, gente, só tem eficácia após as 2 aplicações. Vamos então acompanhar o andamento do vacinômetro aqui no Espírito Santo. A quantidade de doses ainda é a mesma, Vamos mostrar então as primeiras doses aplicadas, 511.937, e segundas doses, 116.936 pessoas já receberam a segunda dose. A seguir, alerta de ventania e ondas de até 4 metros no litoral capixaba. É um instante só. Tem alerta de vendaval para o litoral capixaba. As rajadas podem chegar a 60 km por hora e são provocadas por uma frente fria que passa pelo mar. De acordo com a Marinha, o mar fica agitado e as ondas podem atingir até 4,5 metros. O alerta vale até amanhã à noite. A previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, com raios, isso no noroeste capixaba. Na capital e nas demais áreas, chove de forma rápida e passageira. Uma boa noite para você e até amanhã.